En esta aula vamos a estudiar sistemas ternarios, tanto líquidos parcialmente miscibles como equilibrio líquido-vapor. Entonces serán sistemas de 3 componentes. Inicialmente estudiaremos equilibrio en sistemas líquidos parcialmente miscibles y también hablaremos de equilibrio líquido-vapor. Para un sistema de 3 componentes, a varianza es o número de componentes menos o número de fases más 2, então resulta variança igual a 5 menos P. De forma que a variança total é 4, o diagrama de fases deveria ser desenhado em 4 dimensões, mas nós iremos trabalhar em condições de pressão constante, de forma que fiquem apenas 3 graus de liberdade, temperatura e 2 composições, de maneira que esse sistema se pode representar através de um prisma de base triangular. E, em geral, trabalhando em cálculos de concentrações, todos esses cálculos se fazem no triângulo da base ou triângulo das composições, cada um deles a uma dada temperatura. Então, este é o triângulo, ou outro semelhante a esse, que é utilizado para fazer os cálculos. Lembremos que esse triângulo é, na verdade, uma seção isotérmica, não é apenas a base, é qualquer seção isotérmica, ou seja, representa uma superfície de igual temperatura e diferentes composições globais. Pelo contrário, cada uma das composições poderá ser representada por a seção isoplética e a linha isoplética, e no eixo este aqui estaremos vendo as diferentes temperaturas, no eixo vertical. Então, inicialmente, vamos discutir líquidos não miscíveis ou parcialmente miscíveis usando esse triângulo das composições. Para isso, inicialmente vamos lembrar como calcular as composições. Teremos então o triângulo equilátero e neste triângulo foram marcados vários pontos, 1, 2, 3, 4 e 5, para verificar se estamos lembrados como se calcula ou como se identificam quais são as composições. Então, vamos escolher novamente um lado para fazer a leitura, por exemplo, o lado AC, e então teremos que determinar a concentração de A de C e a de B irá sair por diferença. Em sistemas líquidos é muito comum trabalhar com frações molares, como está indicada aqui na tabela, né? Então, a escala vai de 0 a 1. Por exemplo, para A, aqui temos o 0 e aqui temos o 1, o número 1 de fração molar igual a 1, ou seja, este vértice representa A puro. E o mesmo para os outros vértices, C puro, B puro. Em cada um desses vértices, a fração molar é 1. Então, por exemplo, vamos olhar o ponto 1, e para o ponto 1, vamos ler primeiro A. Então, vamos ver a linha que é oposta ao vértice A. Então, este é o lado oposto ao vértice A, o lado BC. A linha será uma linha paralela a este lado, é esta aqui. Sendo que aqui é 0, aqui é 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6. Esta linha é XA 0,6, como está mostrado na tabela. E para C, nós vamos olhar a linha que seja
paralela ao lado oposto de C, ou seja, paralela ao lado AB. Es esta a linha, portanto, como aqui temos 1 e aqui 0, esta é a linha de 0,1, como está mostrado na tabela, e B vai sair pela diferença. Então, posteriormente, vocês podem verificar para cada um desses outros pontos e as frações molares e conferir se lembram como se faz esse cálculo. Para esse triângulo, vamos notar algumas propriedades que vão ser particularmente úteis para trabalhar com líquidos ou com equilíbrio líquido-vapor. Claro que essas propriedades também existem no sistema de fases condensadas, líquido sólido, mas elas não são tão úteis para fazer os cálculos. Já no caso de sistemas líquidos ou equilíbrio líquido-vapor, lembrar dessas propriedades facilita e muito a interpretação dos diagramas e dos exercícios. Então, a primeira coisa é vamos olhar estes pontos, o ponto 3, que está marcado em vermelho, o ponto 5, que está marcado em azul, que esses pontos estão em uma linha paralela ao lado BA, na mesma linha paralela. Então, isso significa que esses pontos correspondem ao mesmo porcentagem de C. Isso, então, pode ser bastante útil. E, claro, outros pontos que estén nesta linha também corresponderão à mesma porcentagem de C, os pontos que estão nesta linha, etc. E o mesmo é quando trabalhemos nas linhas que são opostas ao lado A. Outra propriedade que é muito útil é perceber qual é a relação entre esses pontos que estão marcados na linha tracejada. Se nós partimos de um binário BC, se é um sistema binário, o sistema está localizado no lado do triângulo que corresponde a B e C. Então, vamos imaginar que partimos do ponto E. E é um ponto de um sistema binário. Se começamos a agregar a esse sistema componente A, mas sem mudar as quantidades em massa de B e de C, é claro que os percentuais irão mudar, porque está sendo agregado outro componente, e o sistema deixará de ser um sistema binário e passará a ser um terciário. Só que, na medida que nós agregamos componente A ao sistema BC, todas as composições irão evoluir ao longo desta linha tracejada, que une o ponto original, que foi marcado aqui, com o vértice que corresponde ao composto puro, a componente puro que está sendo agregado. Então, vamos traçar, por exemplo, neste ponto que está marcado, o ponto G, traçar as linhas para ver qual a composição desse ponto. E vamos, aqui em A, podemos ver que é A puro, e aqui em E não precisamos traçar as linhas, porque é um sistema binário, e então apenas iremos ler do lado do triângulo. Aqui é 1 se forem frações molares, 80% se forem porcentagem, então este ponto E em frações molares corresponde a 0,8, em percentuais, como está feita essa figura, corresponde a 80% de B. O restante será C, 20% de C, e 0% de A, porque estamos no sistema binário.
quando olhamos no ponto G, para o qual marcamos as linhas, nós vemos para esse sistema que de B nós temos 40%. 10, 20, 30, 40% de B. E temos do componente A 50%, exatamente é a metade do lado do triângulo. DC é este pedacinho aqui que corresponde a 10%. Então, se nós olharmos a relação entre esses números para os componentes originais, certo? O componente B e o componente C, vemos que a relação aqui é 80 dividido 20, que dá 4. E aqui é 40 dividido 10, que também dá 4. E se fazemos qualquer outro dos pontos, por exemplo, H ou F, também essa relação dá 4. O que reforça a ideia de que todos os pontos ao longo desta linha tracejada têm a mesma relação BC e têm apenas quantidades sucessivamente maiores do componente A até chegar neste ponto em que teríamos apenas A. Claro que essa situação não vai se dar porque nós já colocamos B e C, então já temos originalmente, certo? Então não conseguiremos atingir este ponto, atingiremos um ponto próximo se formos colocar muita quantidade de A. Vejam a diferença entre o que está sendo feito aqui neste triângulo e o que fizemos até agora, e é que está sendo agregada massa ao sistema. Os sistemas que tinham sido tratados até agora eram sistemas de massa constante. Muito bom. Então, aqui neste slide estão todas as relações e todos os valores para os diferentes pontos, né? E eu sugiro que vocês refaçam isto e verifiquem que realmente para o ponto E, F, G e H são estas relações e que todas elas dão uma relação por ciento de B a por ciento de C, ou x de B a x de C, igual a 4. Reparem que no slide anterior a conta estava feita em porcentos de massas e neste slide estão feitas em frações molares. Seja como for, a relação tem que ser 4, de B para C. Sabiendo essas propriedades, vamos analisar sistemas terciários formados por líquidos parcialmente miscíveis e vamos dar o exemplo da água, tetracloreto de carbono, ou clorofórmio, e ácido acético, que é um sistema bastante conhecido na literatura. Vejam que a temperatura ambiente, água e clorofórmio são parcialmente miscíveis, ou seja, são miscíveis só em algumas proporções, e o par água, ácido acético e clorofórmio, ácido acético são totalmente miscíveis. E isso se pode observar dessa figura, que está um pouquinho mais detalhada aqui. Nesta figura, que ela está a pressão de uma ATM constante e a uma dada temperatura, no caso da figura, a temperatura ambiente, esta área aqui em cima corresponde a um sistema monofásico, um sistema líquido, onde, então, os três componentes são totalmente miscíveis entre eles. Esta curva aqui, onde estão os pontos, se chamada de curva bimodal e separa a região de miscibilidade total da região de baixo, esta aqui, onde nós temos um sistema
bifásico. Se temos um sistema bifásico, significa que temos duas fases. Y esas fases están conectadas por estas líneas. Por ejemplo, esta fase aquí coexiste con esta fase do otro lado. Estos pontinhos fueron colocados porque esta curva fue feita experimentalmente y esos son los puntos que foram medidos. Então, se observa que clorofórmio e água são miscíveis em quantidades extremamente pequenas de clorofórmio para um total de água, ou vice-versa, uma grande quantidade de clorofórmio e muito pouquinha água. Nos extremos, aqui e aqui, tem uma pequena miscibilidade, mas em geral o sistema água-clorofórmio é imiscível. Ao agregar ácido acético e passar para um sistema ternário, teremos regiões nas quais há miscibilidade, e que são todas estas possíveis composições que estão por cima desta curva, que é a curva bimodal. Então, vamos pensar o seguinte exemplo. Nós temos um sistema clorofórmio-água, indicado pelo ponto A, e vamos ir agregando ácido acético até que esse sistema fique monofásico. Então, como é que vamos fazer? Conforme o que nós vimos nos slides anteriores, se nós não alteramos as quantidades de água e de clorofórmio, apenas agregamos ácido acético, e se estávamos nesta condição inicial, as composições irão variando ao longo desta linha vermelha. Então, neste ponto que foi indicado como B, é o ponto no qual se atinge a homogeneização do sistema. E vejam que esse ponto onde o sistema fica homogêneo por agregado de ácido acético necessariamente tem que estar sobre a linha vermelha. Então, na medida que agregamos ácido acético, em todas estas composições, o sistema tem ainda duas fases. Por exemplo, nesta composição aqui, neste ponto, terá duas fases. Esta deste lado e a outra do outro lado da curva bimodal. Quando chega a esta composição, o sistema fica homogêneo, ou seja, tem uma única fase. Se continuamos agregando mais ácido acético, o sistema continuará sendo homogêneo. Então, aqui tem um exemplo para o diagrama da água, etanol e benzeno, retirado do livro de Dick e Souza. Esse diagrama está mostrando a curva bimodal, aqui, certo? E mostrando claramente, então, que benzeno e água não são miscíveis, mas na medida que se vai agregando etanol, se atinge uma região de solubilidade. Então, os três componentes vão formar uma única fase. Estas linhas aqui são chamadas também de linhas de amarração, igual que nos diagramas anteriores, e elas mostram as soluções em equilíbrio. Por exemplo, esta com esta, aqui está marcada a linha vermelha, e que une esta solução com esta solução. Essas soluções se chamam soluções conjugadas. Então, esta é conjugada com esta é conjugada com esta é conjugada com esta, e assim sucessivamente. Os dois extremos da linha de amarração são as soluções conjugadas. Então, nós podemos ler a composição de uma solução e da outra. Quem é
e quienes dois é arbitrário. Vocês podem escolher colocar um da esquerda e dois da direita, ou vice-versa. O importante é indicar qual é qual. E fazendo as linhas, como fizemos no início da aula, para lembrar, nós podemos achar a composição de cada uma dessas soluções conjugadas. Então, vejam que aqui, neste caso, da solução 1, ela está dentro do triângulo. Como ela está dentro do triângulo, é um ternário o sistema aí. Então, essa solução tem água, etanol e benzeno, tem tudo. Então, se eu quiser ver água, a água está deste lado, eu tenho que traçar a linha oposta à água. Esse ponto está aproximadamente aqui, que corresponde aproximadamente a 5% de água. Se eu quero ver etanol, eu tenho que traçar a linha aqui, que corresponde a um pouco menos de 20% e aproximadamente 18% de etanol. O restante será benzeno. Vejam já que quando olhamos a outra solução conjugada, ela está sobre o lado etanol, água. Então, não tem benzeno, é um binário. Esta solução conjugada é um ternário e esta solução conjugada é um binário. Ela tem quase toda água. Aqui é zero água, aqui 100%. Tem aproximadamente 95%, ou até um pouquinho mais de água. E o restante, então, é etanol. Ler nesta escala aqui fica bastante difícil, porque os pontos estão um do lado do outro. Bem, nós podemos fazer um exercício com isso, certo? Aí foi colocado que é um sistema com 46 gramas de etanol, 54 gramas de água e 100 gramas de benzeno. Vejam que a soma não dá 100, certo? Dá 200. Então, nós vamos ter que calcular os percentuais para saber a composição do sistema. Passando isto para percentuais, então 23% de etanol, 27% de água, 50% de benzeno. Então, é este ponto aqui, com os percentuais que temos que marcar. Para fazer isto em frações molares, primeiro que não daria, porque o diagrama está dado em percentuais, mas se o diagrama estivesse em frações molares, nós teríamos que ver quais são as massas moleculares de cada um desses compostos, calcular as moles e calcular as frações molares. Mas não precisamos fazer isso, nem devemos fazer isso, porque o diagrama foi dado em percentuais de massa. Então, apenas precisamos calcular os percentuais de massa, certo? Então, vamos colocar os pontos que correspondem às composições e traçar, então, colocamos a composição do etanol e a composição da água, e esta é a linha que indica a água, esta de aqui, horizontal, é a que dá o etanol. Então, o ponto é esse aí. Então, vocês veem que esse ponto cai na região bifásica, mas, infelizmente, não caiu em nenhuma das linhas que estão marcadas. Mas, claro, entre estas linhas existem outras. E nós podemos observar que todas se juntam em um ponto aqui fora. Então, nós podemos traçar essa linha. De que forma vamos traçar essa linha? Vamos lembrar, então, como é que fizemos. Nós calculamos os percentuais de cada um dos componentes na solução e traçamos
esta linha e esta linha. Foram este ponto que nós marcamos, certo? E traçamos a linha paralela a este lado e a linha paralela a este lado. Agora marcamos então o ponto vermelho, que é o ponto do sistema. E então nós vamos traçar uma linha, que é esta linha azul, que passa pelo ponto que corresponde ao sistema em estudo e que junta com as outras linhas aqui, com as outras linhas de amarração. Todas as linhas de amarração têm que se juntarem neste ponto. Então, nós temos este ponto e este ponto, podemos traçar a linha e os triângulos pretos correspondem às soluções conjugadas. Então, agora, nós tendo esses pontos, podemos ler novamente quais são as composições das soluções conjugadas. Podemos ver, então, que aqui temos este ponto, que tem uma composição aproximadamente de 95% de água e 5% de etanol. É um binário, mais uma vez, e este aqui é um ternário, então nós temos que traçar a linha paralela a este lado para ver etanol e a linha paralela a este lado aqui, oposta à água, para ver água. E então, dessa forma, nós conseguimos saber quais são as soluções conjugadas ou camadas conjugadas, camada 1 e camada 2. É importante quando vocês fazem isso, como é arbitrário quem é 1 e quem é 2, que vocês indicam na figura quem é 1 e quem é 2. Apenas para ilustrar que há outros diagramas parecidos, mas com um pouquinho diferentes. Este aqui, por exemplo, tem uma região de solubilidade extremamente pequena, apenas para concentrações muito altas de etanol. E este outro é um sistema ternário, onde há dois pares de compostos parcialmente immiscíveis, que são aqui, esta região, e esta região aqui. Então, este é o sistema metanol, isoctano, que está aqui, e nitrobenceno, que está aqui. Então, nitrobenceno e isoctano têm esta região de immiscibilidade, e o metanol e o isoctano têm esta região de immiscibilidade. Então, tem duas curvas bimodais, esta e esta região aqui, que tem uma única fase, ou seja, uma região monofásica com metanol, isoctano e nitrobenceno, todos formando a mesma fase líquida. E, finalmente, então, também esses triângulos das composições podem ser usados para explicar o equilíbrio líquido-vapor de um terciário. Para o caso de comportamento ideal, se podem deduzir já com bastante dificuldade as equações de ponto de Bocca e de ponto de Orvalho, da mesma forma que foi feito para o sistema de dois componentes. Essas equações, então, vão relacionar as pressões parciais nas soluções com as pressões dos componentes puros A, B e C, e com a fração molar no líquido e a fração molar no vapor, igual que acontecia no sistema de dois componentes, nos binários. Claro que também um líquido que forma soluções que têm comportamento ideal irão seguir a lei de Raoult, certo? E para reduzir essas equações foi considerado que era cumprida a lei de Raoult para os líquidos e para os vapores a lei de Dalton das pressões parciais. Então,
E nesse triângulo da base, o triângulo das composições, se pode indicar para cada temperatura as linhas, né? Estas duas linhas aqui, que vão separar as diferentes fases. Então, aqui, por exemplo, será tudo fase líquida, aqui em cima tudo fase vapor, e aqui a região bifásica. Isso a uma dada temperatura de 80 graus centígrados. Então, se nós tivéssemos um sistema S, nós diríamos que esse sistema está todo na fase líquida. A curva ou linha CD é chamada de curva do ponto de orvalho. Por quê? Porque aí tem o vapor. E nesta curva teremos apenas uma gota de vapor e uma gota de líquido, desculpa, e o restante tudo vapor. E a linha AB é chamada de curva do ponto de bolha, porque teremos todo líquido e apenas uma bolha de vapor. Se nós fazemos esse diagrama a outras temperaturas, por exemplo, a 90 graus centígrados, poderíamos ver que o sistema já está na região bifásica, líquido-vapor. E a uma temperatura maior, por exemplo, 100 graus centígrados, nós teríamos que o sistema está todo na fase vapor. Então, a partir desses triângulos das composições a diferentes temperaturas, nós poderíamos saber se o sistema está na fase líquida, na fase vapor ou está na região bifásica. E então, finalmente, vamos fazer um exercício para o sistema ternário ABC. Reparem que este sistema que estamos olhando neste triângulo das composições é um sistema hipotético e as temperaturas que eu mencionei são puramente ilustrativas e hipotéticas também, apenas para dar um exemplo. Então, partimos de um binário BC. Esse binário, então, se encontra na fase líquida, se encontra aqui, e nós vamos agregando o terceiro componente A, e o sistema vai evoluindo por esta linha vermelha, como já foi explicado nos slides iniciais. Então, na medida que eu vou agregando A esse sistema, ele vai se aproximando a esta linha EF. Então, eu vou aproximando a linha que separa a região de fase líquida à região bifásica, líquido-vapor. Quando eu chego no pontinho azul, eu estou no ponto de bolha. Eu posso traçar as linhas, que são estas linhas azuis, e ver a composição do ponto de bolha. Ler se isso está em frações molares, por exemplo, quanto é XA e quanto é XB. Por exemplo, apenas para ilustrar, aqui XA, marcaremos aqui 01, 02, 03, 04. E para XB, será esta linha aqui e será 0,23, e o componente C faremos aqui a diferença. E podemos continuar agregando A e passaremos ao sistema a mesma temperatura na fase vapor. E então, nesse caso, a fração molar XA será ainda maior, agora 0,68, e a de B 0,12. Isto tem uma utilidade interessante, e é que quando eu misturo os líquidos para formar soluções de solventes, os pontos de ebulição, as temperaturas de ebulição vão mudando, e então, eventualmente, eu posso chegar a
atingir a região de equilíbrio líquido-vapor ou mesmo de vaporização de aqueles líquidos, e que quando eles estavam individuais, o C e o B, estavam na fase líquida, mas eu fui agregando A e fiz como que esses líquidos essa solução líquida chegasse à fase vapor. Então, desta forma, terminamos a discussão o triângulo das composições para sistemas líquidos, immiscíveis ou parcialmente miscíveis, e o caso também de equilíbrio líquido-vapor.